Olá, eu sou a doutora Alessandra Arnaud, cirurgiã bucomaxilofacial, e hoje a gente vai falar sobre dentes inclusos. Por que tanta gente precisa remover os seus dentes inclusos hoje em dia? Você tem dúvidas se precisa remover o seu dente incluso? Quer saber por que tem que remover o seu dente incluso? Então fica aqui comigo que eu vou já te explicar. Primeiramente, o que é dente incluso? O dente incluso ou impactado é aquele elemento dentário que não nasceu no período cronológico que ele deveria ter nascido, ou nasceu apenas a metade dele, uma parte dele, na cavidade oral. E qual o problema quando isso acontece? O problema é que quando isso acontece, tem alguma coisa errada. Os nossos dentes, eles têm uma cronologia conforme a idade para eles nascerem. E quando isso não vai acontecendo, precisa ser investigado, pois pode estar relacionado a alguma patologia ou ele pode estar ausente. Então você precisa ir ao seu dentista o quanto antes para saber o que está acontecendo. Quem faz esse acompanhamento da troca dentária inicialmente é o odontopediatra, né? Todo aquele dentinho de leite, os dentes tecidos, né? Até trocar para os dentes permanentes. Os elementos dentários que mais causam esse tipo de problema são os terceiros molares, que são aqueles dentes do juízo, os dentes do siso. Depois vem os dentes caninos, os premolares e assim vai. A principal causa da não erupção desses dentes é a falta de espaço, seja pelo tamanho da arcada, pela estrutura óssea, até pelo tamanho dos outros elementos dentários permanentes que foram erupcionando. Outras causas estão relacionadas até à presença de uma patologia intraóssea, como um odontoma, que é um pequeno tumor odontogênico, ou um cisto, que vai impedir o processo de erupção desses elementos dentários. Às vezes, um trauma nessa região precoce pode também causar uma má formação e até uma reabsorção nesse elemento e impedir a sua erupção. Por isso, é muito importante o acompanhamento com o dentista para ver o que está acontecendo. Ele vai observar clinicamente e vai provavelmente pedir um exame de imagem para ver como é que está a situação intraóssea. Mas nem sempre o tratamento é a remoção desses elementos dentários. Então vamos primeiro falar sobre os dentes do siso, os dentes do juízo. Como eles nascem numa fase mais adulta, então a arcada dentária já está praticamente toda formada e muitas vezes, em função do processo da evolução mesmo da espécie ou involução, nós diminuímos o tamanho da nossa estrutura óssea por diversas causas, como a alteração do nosso processo de mastigação, alimentos. Então, só desse processo evolutivo, a gente já perdeu espaço para esses elementos dentários. E até futuramente, eles nem vão existir. Como os nossos ancestrais, eles tinham mais dentes do que nós temos hoje na arcada dentária. Esses dentes futuramente provavelmente vão desaparecer. Então, essa é a principal causa de não ter espaço para esse elemento dentário. E com essa falta de espaço, começam a surgir os problemas. Como? O primeiro deles é a inflamação nessa região causada pela força de erupção desses elementos que começa a forçar para nascer, mas não tem espaço para eles, então inflama. E o pior é quando ele consegue uma certa erupção, ele aparece um pouquinho lá na cavidade, essa mucosa, essa gengiva que recobre esse dente, começa às vezes a acumular restos de substância de alimento e inflama e dói muito. Essa retenção pode provocar até uma infecção. E essa dor, ela acontece assim, de uma hora para outra. Então é melhor não esperar que ela aconteça. Essa força de erupção desses dentes podem provocar também reabsorção do elemento dentário que estão ali perto dele, que é o dente molar, segundo molar, chama de dente adjacente a esse elemento. Então eles começam a forçar para erupcionar e aí podem provocar essa reabsorção desses elementos dentários. Também podem provocar a formação de lesões de outras patologias, como cistos e até tumores, promovidos pelo próprio tecido que envolve esse processo de erupção, de formação desses dentes, e por não ter espaço, fatores relacionados a essa alteração de erupção, esses cistos, esses tumores podem se desenvolver nessa região.
Algumas vezes, o desalinhamento que acontece nesses elementos anteriores da maxila e da mandíbula são provocados pela força de erupção desses elementos, que não conseguem nascer e empurram os dentes posteriores. Por isso, se você está em tratamento ortodôntico, converse com seu ortodontista sobre isso. E esse processo de erupção, de pressão provocada por esses dentes para erupcionar, também pode ser uma das causas da disfunção temporomandibular, a DTM, que a gente vai falar em outro vídeo. Pela localização desse elemento dentário e até pela falta de espaço para ele erupcionar, a opção de tratamento, em geral, é a remoção desses dentes. Mas cada caso precisa ser avaliado individualmente para ver a sua real indicação, se precisa mesmo ser removido. E em que idade, em que momento ele precisa ser removido. Em geral, a faixa etária que mais remove esses elementos dentários fica entre 16 e 25 anos. Em relação aos outros elementos inclusos, como o canino, premolares, incisivos e até os outros molares, quando isso acontece, a intenção inicial é salvar esse elemento dentário, trazer esse elemento dentário novamente para a arcada para compor junto com os outros dentes. Mas também precisa ser feita uma avaliação individual de cada caso para ver se isso realmente é possível. Para resgatar esses elementos dentários tão inclusos, em geral, é preciso fazer uma correlação com o tratamento ortodôntico. Então, o cirurgião bucomaxilo faz um procedimento cirúrgico, cola um botãozinho ortodôntico nesse dente e o ortodontista vai tracionando esse dente gradualmente até ele erupcionar e ele conseguir ajustar esse elemento na arcada junto com os outros. Mas quando a localização desse elemento dentário lá dentro da estrutura óssea, ou então o formato desse elemento dentário, ou até o envolvimento dele numa patologia como um cisto ou um tumor que estiver acontecendo, infelizmente o tratamento vai ser a remoção desse elemento dentário. E aí o cirurgião bucomaxilofacial vai ter que fazer um procedimento cirúrgico, em geral dentro do consultório odontológico, procedimento sob anestesia local, um procedimento relativamente tranquilo, e aí esses elementos são removidos. E aí, gostaram das explicações? Ficou alguma dúvida? Deixa para mim aí o seu like, ativa o sininho, deixa também o seu comentário para a gente poder interagir e promover outros vídeos para vocês. No próximo vídeo eu vou falar sobre disfunção temporomandibular. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.